O caráter pecador da humanidade. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a série avaliando um pouquinho do livro Teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética, escrita pelo teólogo Frank Tillman. Excelente teologia do Novo Testamento, bem profunda, bem interessante, e ainda que eu não concorde 100% com as conclusões do Tillman, eu recomendo o trabalho dele para todos que quiserem conhecê-lo, ok? Então a gente está fazendo uma pequena série sobre as estruturas básicas do pensamento de Paulo, né, da teologia paulina. Então no vídeo anterior nós falamos da natureza da história, e agora o Frank Tillman vai colocar uma lupa um pouquinho mais direcionada à história da humanidade em si e por si mesma, ok? Então, o Frank Tillman escreve assim: essencial à compreensão dos propósitos de Deus na história é a noção de que todos os povos estão irremediavelmente imersos no pecado. O pecado de Adão contaminou toda a humanidade, e o resultado é que todos depois de Adão já nasceram em um estado de morte espiritual e de pecado. Veja Romanos 5, versos 12 a 14, Efésios 2, versos 1 e 3. Paulo acredita que, além de Cristo, não há exceções a essa condição humana, segundo aos Coríntios 5, verso 21. Todas as pessoas pecaram como Adão pecou, e todos nascem num estado de morte espiritual, que Adão iniciou quando ele pecou. Romanos 5,12 e 1 aos Coríntios 15, 22. Por causa do pecado de Adão, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, versos 10 e 12. Bom, o Tillman inicia, esta sessão aí da sua teologia falando um pouco do seguinte. Ele estava explicando como que é o propósito de Deus na salvação, salvação pela fé, justificação, graça e etc. E para a gente compreender esta situação, que é o plano de Deus, o propósito de Deus dentro da história, a gente precisa entender o ponto de partida do problema. E ele descreve este ponto de partida como a ideia de que todos os povos estão irremediavelmente imersos no pecado. Eu já falei que eu não gosto muito dessa linguagem meio absoluta, irremediavelmente imerso no pecado. Não, veja, é remediável do ponto de vista divino, então os povos não estão irremediavelmente imersos no pecado. A não ser que os povos sejam vistos, vamos pensar assim, isoladamente de qualquer influência divina ou capacidade divina de salvar do pecado. Daí sim, aí os povos estariam numa condição irremediável de pecado. Mas como esse não é o caso, talvez seria mais cuidadoso dizer que a salvação é pela graça, é pela fé, porque as pessoas, naquilo que são pecadoras, por essência e por escolhas e transgressões e etc., elas não conseguem se livrar do pecado por elas mesmas. Ok, eu acho que obviamente é isso que ele está querendo dizer, mas eu não gosto muito dessa linguagem de que as pessoas estão irremediavelmente imersas no pecado, uma vez de que elas são redimíveis, porque Deus as pode redimir. Seja como for, ele continua a sua explicação dizendo que o pecado de Adão contaminou toda a humanidade e que então por causa disso todo mundo já nasce no estado de morte espiritual e de pecado. Essa aí é a velha discussão, do pecado original e da relação entre o pecado de Adão e o pecado das demais pessoas. O Tillman chega a dizer uma coisa que é assim: todos pecaram como Adão pecou, e todos nascem nesta condição que Adão iniciou quando ele pecou. É óbvio que a gente consegue entender o que ele quer dizer, mas ainda também cabe um pouco de vamos pensar assim, uma colocação um pouco mais prudente. Nenhum ser humano, após a queda de Adão e Eva, pecou no mesmo sentido em que Adão e Eva pecaram no paraíso, dotados de uma consciência plena, perfeita, imaculada e etc., e tomando uma escolha realmente consciente, direta, específica de transgressão.
Ainda que você possa ver a influência do tentador sobre Eva e de Eva sobre Adão, Adão e Eva a gente pressupõe que eram pessoas sem pecado até a decisão de pecarem, de maneira que tinham mente clara suficiente para terem noção de que estavam cometendo algo deliberadamente errado. Até se não fosse assim, não poderiam ser responsabilizados pelo que fizeram, né? Teriam sido forçados a pecar e o próprio sentido de pecado já se esvaziaria. Porque qual que é o problema do conceito de pecado, ou do pecado, né? É o quê? É que ele é feito por uma pessoa que poderia não fazê-lo. Se é obrigatório matar, como é que eu posso ser, né, acusado de ser um pecador, sendo que eu tinha obrigação de matar, eu não tinha escolha de não matar? Por que que eu posso ser preso porque eu sou um assassino? É porque eu podia não ter matado a pessoa, mas matei porque queria o dinheiro, porque mexeu com a minha mulher, ou por qualquer motivo específico aí de cometimento de crime, né? Isso sem entrar na discussão de matar em legítima defesa e etc. Mas tudo bem. Então veja, nenhum de nós foi Adão no paraíso, perfeito, sem pecado, tomando uma decisão que teria as implicações que a queda de Adão teve. Ok? Então, nenhum de nós pecou igual Adão pecou. Mas é verdade que Adão pecou e também é verdade que nós pecamos. Muitas vezes nós também tomamos as nossas escolhas de pecado, a gente poderia agir de uma maneira diferente e a gente escolhe o mal e o pecado. E claro que as nossas escolhas de pecado, elas ressoam, né, aquele primeiro pecado, que inclusive explica um pouco da nossa tendência ao pecado, da nossa natureza pecaminosa, e mesmo que a gente tentasse ser perfeito e não pecar em nada, a gente não conseguiria cumprir, né, este propósito de viver sem pecar e ser sem pecado e etc. E o Tillman, ele está trabalhando essas questões, eu creio que ele está colocando de uma forma bem simplificada, bem resumida, com alguns equívocos de linguagem, mas no sentido geral eu concordo com tudo que ele disse aqui. Então existe uma relação entre os nossos primeiros pais e todos os seus descendentes, né? E isso se materializa numa raça pecadora, né? No caráter da humanidade inteira como uma raça pecadora, uma raça que comete pecado. Existe a explicação do pecado de Adão para isso, e existe também a explicação de que cada qual, centrado no seu próprio egoísmo, toma muitas vezes decisões equivocadas, erradas, ruins, moralmente reprováveis e etc, ok? E aí ele continua. Isso significa que ninguém pode afirmar que tem isenção do julgamento de Deus com base em suas boas obras, na afiliação étnica ou nacional, nos laços familiares ou na posição social. Veja, Romanos 3, versos 9 a 20, 1 Coríntios 1, verso 26 a 29, Gálatas 2, verso 15 e 16, também capítulo 3, versos 10 a 12, Efésios 2, versos 8 e 9 e Tito 3, verso 5. Lembrando que a lista de todos os textos bíblicos que eu vou ler nesse vídeo estão com o link na descrição deste vídeo, você pode clicar e depois estudar as passagens bíblicas por si mesmo, tá? Então, o que o Tillman está enfatizando aqui? Já que nós somos pecadores, né, em função do que os nossos primeiros pais fizeram e em função da nossa natureza, das nossas escolhas, das nossas transgressões e etc., ninguém pode se isentar de ser julgado por Deus. Né? Porque eu faço o bem. Tudo bem, você pode chegar lá diante de Deus e dizer que você fez 1 milhão de coisas boas, mas você ainda teria que enfrentar a 1 milhão de coisas ruins, ou mais, né, que você fez na sua vida. E não importa se você tem boas obras, ou se você nasceu numa família muito religiosa e especial, seja ela cristã, ou judaica, ou muçulmana, ou budista, ou qualquer outra religião e etc. Você não pode pretender estar isento de pecado porque você nasceu numa cultura supostamente mais elevada do que outra. Você não pode dizer que você é melhor porque a sua família é melhor, ou você tem mais dinheiro, mais educação, mais isso ou aquilo. Nada disso tornou ninguém sem pecado. Todos os seres humanos que nasceram em boas condições financeiras, educacionais, nacionais, familiares, etc., também foram pecadores. A única exceção a esta estrutura universal de pecaminosidade foi Jesus Cristo, que é o Salvador dos pecadores. Aí ele continua. Paulo afirma: não há distinção,
pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Os gentios estão mortos em suas transgressões e pecados, e os judeus, como Paulo antes de sua conversão, também vivem satisfazendo as vontades da carne e seguindo seus desejos pecaminosos. Veja Efésios 2, versos 1 e 3. Os judeus são como os outros, por natureza merecedores de ira. Veja Romanos 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Sem o Espírito de Deus, Paulo e todas as pessoas está vendido como escravo ao pecado, e nada de bom habita nele. Romanos 7, versos 14 e 18. Então o Tillman se aprofunda dizendo que não importa se você é gentil, mas e se eu for judeu? Também não importa, você é um pecador, nos termos de Romanos 7, nos termos de Efésios 2, e assim é, né? Nos termos de Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é uma coisa interessante para falar do pecado como um estado, né? Não somente como uma escolha. O pecado muitas vezes ele é uma escolha. Podendo não mentir, eu minto, pequei. Mas muitas vezes ele é um estado de mentira, um estado de malícia, um estado de vaidade, um estado de agressividade, um estado de falta de amor, de falta de fé, de falta de confiança em Deus, e focos carnais, financeiros, mundanos e tal, e etc., como um estado, não simplesmente como transgressões isoladas. Porque é isso, todos pecaram, é uma coisa assim que aconteceu, inevitavelmente, universalmente, e carecem da glória de Deus. O que aconteceu no passado tem implicações até o presente da vida dos seres humanos. Então a gente pecou e a gente carece da glória de Deus. Aí ele continua dizendo assim: dessa forma, Deus pronunciou justamente uma sentença de condenação sobre Adão e todos os que vieram depois dele. Romanos 5, versos 16 e 17. Ele já começou a punir suas criaturas pecadoras ao entregá-las à consequência de seus pecados. Romanos 1, 18, verso 24, 26, 28, capítulo 5, verso 16 e 17 e Efésios 1, verso 3. Ainda, o dia da ira final assoma no horizonte, e nesse dia Deus, por meio de Jesus Cristo, executará a medida da punição de sua ira contra os desobedientes. Veja Romanos 2, verso 5, verso 8, capítulo 5, verso 9, capítulo 9, verso 22, 1 Tessalonicenses 1, verso 10 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 5 a 10. Então, com isso, o Tillman termina esta sessão da descrição da pecaminosidade da raça humana. E ele diz que, então, diante disso, Deus é justo em condenar tanto Adão quanto seus descendentes. E ele coloca uma questão interessante. Em termos assim de punição, já existe uma punição que é presente e existe uma punição que é um horizonte no futuro. Então, em certo sentido, quando Deus entrega o ser humano à concupiscência do pecado, às doenças e sofrimentos, às frustrações, aos problemas que advêm do pecado e à própria morte, isso já é, em tese, né, uma parte da punição pela culpa dos seres humanos em relação ao pecado. E ainda existe um horizonte de uma condenação posterior, quando Deus vai derramar a sua ira através de Cristo sobre as pessoas que permanecerem desobedientes ao Evangelho, não crendo no Evangelho, não obedecendo o Evangelho e etc. Então a gente percebe uma descrição bem negativa da humanidade, é uma antropologia bem pessimista, né, a antropologia bíblica em relação ao pecado. Ele coloca vários textos bíblicos para fundamentar as suas conclusões, inclusive estão todos aí no link na descrição deste vídeo, e para a gente de fato não se desesperar, mas para a gente de fato encarar o quadro bíblico a respeito da humanidade, que é um quadro de depravação total, que é um quadro de pecaminosidade universal, que é um quadro de falha moral da parte de todos os indivíduos que vivem na face da Terra. Não existe ninguém isento deste processo histórico, não existe ninguém acima deste processo histórico, o único que houve foi Jesus Cristo. Todos os demais seres humanos fazem parte deste reino de pecado, morte e condenação. E se a história parasse por aqui,
a história humana seria absolutamente desesperadora. E não é? Bom, esse é o tema do próximo vídeo.